Opa, boa noite, mais uma Oi, vez. boa noite. Estou aqui com a Diana Scheib. Boa noite, Diana. Boa noite, Estevam. Muito obrigada pelo convite. A gente está aqui e vai conversar Você vai falar um pouco sobre a trajetória dela, né? Ela é recém-doutora em economia pela FMG, do CDPAR da FMG, e ela vai falar um pouco da trajetória dela na área de pesquisa. E a gente vai conversar um pouco também sobre essa perspectiva profissional, acadêmica, como é que está no Brasil, enfim. A conversa vai rolando aí. E aí, Diana, é contigo. E aí, gente, Estevam, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Você já me apresentou, mas eu acho que eu vou me apresentar um pouco mais, só para complementar, assim, para contextualizar. Eu tenho graduação em Economia pela Federal de Alfenas, campus em Varginha. E aí, logo depois da graduação, assim, na verdade, na época da graduação, eu já tive o desejo de seguir carreira acadêmica, porque na época da graduação eu dava monitoria, eu participava, eu dava aula particular para os meus amigos, assim, eu gostava, eu já tinha muito essa vontade eu já vi logo na graduação que eu tinha esse desejo mais para o lado acadêmico do que para o lado de mercado. E aí, logo depois que eu entrei na graduação, eu já segui para o mestrado, e aí eu fiz mestrado na Unifal mesmo. E aí, na época do mestrado, eu acho que eu comecei a mudar um pouco e comecei a desenvolver o meu lado mais de amor pela pesquisa do que pela docência. E quando eu entrei no mestrado, eu entrei mais motivada pela docência do que pela pesquisa. E aí, no mestrado, meio que eu tive essa mudança de chave, né? E aí, depois do mestrado, eu fui fazer o doutorado lá na UFMG, como você já comentou, né? Fiz lá no CDPLAR. E aí, eu terminei o doutorado esse ano, em julho, foi julho de 2025. E aí, para falar um pouco, né, sobre o meu tema de pesquisa, no mestrado, eu estudei a teoria marxista da dependência, que ela tenta entender, né, por que que alguns países eles são subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, e outros são desenvolvidos, então eles meio que traçam essa relação entre os países periféricos e os países do centro, e como que os países do centro, eles exploram, né, super exploram os países periféricos, e aí, assim, no meu mestrado, quando eu estudei a teoria da dependência, um país que me chamou muito atenção foi o caso da China, pela China ser um país que até então, né, até recentemente, ele era considerado um país em desenvolvimento, e ele conseguiu fazer essa virada de chave, assim, muito rápido, né, porque se a gente, sei lá, se a gente pensar a China em 2005, talvez, 2000, 2005, a gente atrela a China com bugigangas, com artigos de plástico, e hoje, se a gente fala da China, a gente fala de inteligência artificial, de tecnologias, de chip 5G, de coisas de tecnologia de ponta, né? Então, a China conseguiu fazer essa mudança, essa virada na economia dela e também na posição dela no mundo de uma forma que foi muito rápida. Assim, relativamente é muito rápido a gente pensar em um país que há 20 anos atrás ele tinha ele era definido de uma forma e depois, nesse curto período de tempo, né? Porque quando a gente pensa acho que em economia, 20 anos não é muito, né? Para um país mudar brutalmente dessa forma, igual a China mudou. Teve uma mudança drástica, né? E aí foi nesse contexto que no meu doutorado eu já iniciei o doutorado já buscando estudar a China. Então, lá no meu doutorado da UFMG que eu fiz, a gente tem um professor que estuda bastante China, tem até mais de um, né? Tem um dos professores que foi meu orientador, ele tem vários projetos relacionados à China, e aí foi ele que me orientou, e aí com ele eu consegui desenvolver algumas pesquisas que eram, né, dessa minha área de interesse. E aí, no doutorado, o tema da minha dissertação, da minha tese,
foi analisar os impactos do crescimento econômico e comercial da China. Então, essas mudanças estruturais que a China passa, né, no comércio mundial e em termos também de crescimento econômico, como que esse movimento dela de mudança, como que isso afetou as economias do mundo como um todo, e especificamente da América Latina, e depois eu afunilo mais a minha pergunta para países para os estados do Brasil. Então, eu analiso o Brasil a nível estadual. Estevam, tá atrapalhando muito o cachorro latindo? Não, não. O Tá. Spike faz Se você parte. quiser, eu prendo ele. Não, não. Tá tranquilo. Tá. E, bom, e aí na minha tese, então, eu olho para essas três questões, né, da China, tentando entender como que a China, como que isso impacta as economias do mundo, da América Latina e do Brasil, tentando entender como que essa especialização tecnológica que a China passou, né, e como quando ela se reposiciona na economia mundial, como que isso vai gerando efeitos diferenciados entre as economias. É, e aí eu encontro alguns resultados interessantes, né? Quando eu olho para as economias do mundo, o que eu encontrei foi que o crescimento, esse movimento que a China fez, ele beneficia mais os países de renda baixa e de renda média do que os países de renda alta. Então, assim, a gente vê na literatura, quando a gente estuda, que existe muitas controvérsias em relação à China, né? Tem gente que fala, a China, quando ela deixa de comprar commodity dos países, na verdade, quando ela cresce mais lá e ela passa a comprar mais commodities dos países, isso vai prejudicar as economias que vendem as commodities, porque beneficia elas a curto prazo, mas, por outro lado, meio que faz com que elas se especializem cada vez mais nisso, e isso vai prejudicar as economias delas. E, por outro lado, existe né, uma outra parte da literatura que vê esse movimento como benéfico, como se isso beneficiasse as economias. E aí, de fato, o que eu encontro né, nos casos, né, nas situações que eu estudei, foi que a China beneficia esses países, porém, ela beneficia mais quando eu olho lá os estados brasileiros, por exemplo. No caso dos estados brasileiros, eu olhei analisando né, a complexidade econômica dos estados e a concentração setorial das exportações dos estados para a China. E aí eu encontro que os estados do Brasil, que eles têm maior complexidade econômica, então que eles têm né, um grau maior de sofisticação tecnológica, eles têm capacidade de crescer independente da relação deles com a China. Então, isso vai de acordo com a literatura, né, que fala que especialização tecnológica é bom, tem então toda aquela literatura, até da CEPAL mesmo, da nova CEPAL, e de Schumpeter também, que fala que a tecnologia pode gerar efeitos positivos para os países, né, para as economias, em termos de crescimento econômico. E por outro lado, os estados que eles não têm, os estados brasileiros, né, que eles não têm muita complexidade econômica, eles são beneficiados da relação com a China por exportar muitas commodities, né? Então, exporta soja, café, produtos que são considerados assim, produtos primários e manufaturas baseadas em recurso natural, que são muito característicos não só de economias aqui como o Brasil, mas de outras economias da América Latina, que tem essa relação um pouco mais intensa assim, com a China. Enfim, bom, e aí eu defendi o doutorado, que foi sobre esse assunto, né, em julho desse ano, e eu acho que uma questão também que seria legal a gente trazer para a gente discutir aqui seria também as dificuldades que a gente encontra pós-doutorado, assim. Acredito que não só pós-doutorado, mas pós-mestrado também, porque não tem oportunidade para todo mundo,
É, e tem muita gente boa, né? E aí a gente vê muita gente que termina o doutorado e não consegue uma vaga, assim, para trabalhar na área de pesquisa, na área que a pessoa gosta, e também fica meio que refém, é, a meio que esperar algum concurso, né, de professor, para seguir a carreira de docência, e eu acho que talvez isso seja uma questão, porque eu acho que, pelo que eu vejo, as posições de pesquisa, elas estão muito atreladas às posições de docência. Então, por exemplo, se uma pessoa ela quer mais seguir a área de pesquisa do que docência, ela não consegue muito encontrar muitos institutos de pesquisa, não vejo muito disso, assim. Eu acho que, pelo que eu estou falando, é o que eu vejo na área da economia. Eu não sei como são as outras áreas de pesquisa no Brasil. Acredito que pode ser que seja um cenário diferente. Mas aí, não sei, eu acho que isso talvez seja uma questão problemática. Eu acho que o fato da docência ser muito atrelada à pesquisa, assim. Talvez isso poderia ser um pouco mais separado, né? Para a pessoa poder. Ah, eu gosto mais de dar aula, ela consegue só dar aula e posições dentro da universidade que fossem mais voltadas só para pesquisa ou em alguns institutos mesmo, igual a gente tem em Belo Horizonte, a Fundação João Pinheiro, eu acho que é uma iniciativa bem legal, que tem um monte de pesquisador, mas eu não sei como funciona lá, se as pessoas elas são temporárias ou se é o concurso efetivo. Eu sei que rola muita bolsa, né, de pesquisa, mas eu não sei, tipo, se a pessoa quisesse fazer uma carreira lá dentro, como seria. Mas eu acho que poderia ter mais iniciativas como essa, assim, seria muito importante. É, muito bom você trazer isso. É realmente eu acho que é uma questão mesmo, né? Não só para você falou do ponto de vista deveria talvez ter mais instituições voltadas exclusivamente à pesquisa, mas eu penso principalmente o contrário, né? Talvez as universidades deveriam ter professores que querem ser professores, não são pesquisadores, né? Tipo assim, não que o Uhum, cara é um bom pesquisador, que ele vai servir para dar aula. E a gente, não sei do seu caso, da sua opinião, mas eu fiz minha graduação e mestrado na FMG, claramente tinha gente ali que é pesquisador excepcional, assim, muito bem conceituado, mas que é um péssimo professor. E o contrário, gente que não produz nada em termos de pesquisa, mas que é muito bom de dar aula, acho, principalmente para graduação, né? E a graduação, assim, na universidade, o princípio, não sei se é o principal ali, mas um, um, um eixo ali fundamental, eu diria que é o principal, talvez, que é a graduação mesmo, né? Que é onde todo mundo começa, enfim. E nem todo mundo sai dali vai ser pesquisador, prepara para o mercado de trabalho, para a vida também. Pô, devia ter mais uma. Eu acho que tem muita negligência com a questão da didática, assim, né? Bota um cara ali, ah, não, fulano é o maior pesquisador do Brasil da área tal. Aí o cara ganha um poder enorme no departamento e o cara não sabe dar aula, é ruim, assim. E estou nem aí para isso, né? Aí você reclama também, não faz diferença, ninguém tá nem aí. Eu acho que é uma questão da estruturação da. Eu estou trazendo para outro lado, né? Mas enfim, da estruturação do currículo, da carreira da docência superior no Brasil, né? Eu acho que essa questão devia ter carreira de. Aí, de repente, nem precisava de ter doutorado, não sei. Devia ter uma carreira para professor, para magistério, magistério superior, que não fosse atrelado à pesquisa, né? Não tivesse essa obrigação de pesquisar. Acho que ia ser bom para todo mundo. E, é, e mesmo dentro da própria universidade, talvez pudesse ter professores ali que é, também não, pelo menos para graduação, pelo menos, né? Não tivessem ali no corpo, não entrassem pelo concurso ali, a carreira deles não tivesse atrelado a dar aula para graduação, por exemplo, né? E uhum, um setor ali especificamente voltado para graduação, que eu acho que, enfim, é muito ruim ser tudo junto assim mesmo. Mas eu uhum. acho que no caso da economia, você falou, ah, não sei como é que outras áreas, devia ter mais. Eu acho que no caso da economia é até melhor do que em outras áreas, das ciências sociais, pelo menos, né? Acadêmicas, assim. A gente tem o IPEA, tem o IBGE, tem o.
a Fundação João Pinheiro em Minas Gerais, como você mesmo disse. Uhum. Tem, não sei, tem algumas entidades, instituições privadas também que acabam fazendo pesquisa, tipo a Fundação Dom Cabral. Enfim, tem FGV, né? Que enfim, é uma escola também, mas é uma instituição de pesquisa. Outras áreas das ciências sociais eu acho que até pior, assim, né? Mas acho que isso está relacionado a um problema do Brasil, do subdesenvolvimento, assim, de modo geral também, que é a gente ter muito mais gente capacitada do que a capacidade da economia de absorver isso, né? Nossa economia é Uhum. dependente, primarizada, enfim, nesse sentido aí de tudo isso que você falou. Aí meus 10 centavos aí sobre o que você falou, sobre a questão. E com certeza eu acho que o fato de ser as duas atividades serem muito atreladas acaba prejudicando, porque é isso, tem muita gente que entra na docência porque quer fazer pesquisa e não quer desenvolver esse lado de docência, prejudica os alunos, Uhum. e tem muita gente que entra para dar aula, porque gosta de dar aula, mas também não quer desenvolver muito o lado da pesquisa, né? Então, Essa eu acho que tem esse. a própria lógica da CAPES, né, eles só valorizam isso, né, na avaliação, não só, né, mas quase só isso, né, na avaliação de universidade, programa, é publicação e tal. Então, eu não vou citar nome, né, mas eu sei, eu vim da UFMG do CDPLAR também, tem professores ali excepcionais, muito bons, mas que não tem respeito, tem pouco respeito dos colegas, porque não produzem nada. E aí Uhum. tem um professor que produz bastante, mas é um péssimo professor, aí é igual eu falei, né? Ganha um poder muito grande e fica. Enfim, é injusto. Além de injusto, é ineficiente, né? Enfim, é uma merda. Aloca mal as pessoas, né? É, sim. Com certeza. E aí, o que eu vejo é que muita gente termina o doutorado e fica meio perdido, assim. Às vezes são pessoas boas, né, Aham, que teriam muito potencial para seguir na área da pesquisa, mas por não ter concurso, não conseguir alguma posição, acaba indo para o mercado, né? Muitas vezes fazer alguma atividade nada a que ver. não é o que eles gostam, que eles ficam frustrados, e Aham. é o É, que mais acontece, né? sim, não, com certeza. Mas é isso, eu acho que ainda na economia, eu acho que a gente ainda, de certa forma, é horrível, eu sei, mas a gente, de certa forma, ainda é meio privilegiado, assim, comparando com outras áreas, tanto das ciências sociais como das áreas mais, digamos, outras áreas, né, diferentes, a engenharia, essas coisas assim, porque direito, porque eu acho que, bom, igual eu falei, né, em relação aos outros ciências sociais, eu acho esses poucos institutos de pesquisa que tem, por exemplo, são poucos, mas ainda existem, né, que absorvem, tem uma demanda ali por economista maior que para outras ciências sociais, eu acredito, eu tenho certeza. E em relação a outras áreas, assim, tipo assim, você vê muito aquele meme, né? Tipo, engenheiro virou Uber, né? Não sei o quê. Pô, o economista vira Uber também, né? Mas assim, eu acho que tem mais maleabilidade ali, né? Tipo, tem mais jeito de você se virar ali no mercado ainda, eu acho, né? Tipo, não sei, eu tenho essa impressão. Eu acho que por estar perto, de certa forma, também da administração, na economia, ah, sei lá, bota fazer um trabalho ali que tem nada a ver, né, com o que você estudou na faculdade, necessariamente, mas eu acho que a própria formação ali como economista já favorece certa empregabilidade. Eu acho Uhum. que, enfim. E outra coisa também que eu acho que assim, me preocupa também, por eu ter vindo de uma universidade menor, o que eu senti muita diferença quando eu cheguei na UFMG é que eu senti que a UFMG, por ser uma universidade maior, e principalmente o CDPLAR por ser ter uma nota boa da CAPES e, enfim, eu senti que lá, que nas universidades maiores tem muito mais recursos dentro da universidade do que as universidades menores no interior. Então, por exemplo,
quando eu passei no mestrado, a minha turma tinha 7 pessoas e eu não recebia bolsa. E dentro, por causa da minha colocação e porque só tinha bolsa, acho que para o primeiro e para o segundo, era uma coisa assim, o resto do pessoal não tinha bolsa, tinha bem pouca bolsa mesmo, porque era um curso que estava começando, e, enfim, interior de Minas, não Fez sei. mestrado sem bolsa, então. Fiz o mestrado sem bolsa. E em nenhum momento, assim, eu não tive essa oportunidade de fazer algum projeto remunerado Aham, dentro da entendi. universidade. Pô, Coisas que, quando eu cheguei no doutorado, eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que no CDPlayer tem muito disso, de projeto que é remunerado, tem muitas opções, então, lá dentro da universidade, para a pessoa, dentro de uma universidade grande, né, e que ela tem uma nota boa, que tem professores que uhum, tem currículo bom, que tem todos esses aparatos, né? sim. Então, é, então isso me preocupa também, porque talvez, assim, eu entendo que a CAPES, não sei nem se a CAPES tem muito a ver com isso, eu entendo que projetos que são remunerados e que recursos dessa forma cheguem mais facilmente às universidades grandes, mas eu acho que deveria ter alguma forma de, eu não sei, de distribuir mais esses recursos como forma de incentivo mesmo. Então, por exemplo, eu vi muita gente do mestrado, turmas depois da minha, né, que passaram, que foram aprovados, mas não conseguiram continuar no mestrado porque não tinham bolsa. Então, assim, isso em universidades do interior, eu acho que isso seria uma forma de investir mesmo para a galera conseguir continuar. Então, mesmo que não tenha bolsa, mas tem esse projeto com o professor tal, que vai ter algum edital, que vai ter bolsa, pelo menos Aham, para os alunos poderem tentar e um outro ter acesso a algum recurso durante o curso e não desistir mesmo, assim. Então, eu acho que talvez ter uma forma, assim, de distribuir um pouco esses recursos, ainda que as universidades maiores fiquem com mais, assim, aham, pela nota ou por algum critério que as instituições achem, assim, que seja, entre aspas, justo, mas que também chegue nas universidades menores, porque eu nunca tinha visto isso, Estevam, tipo, de ter projeto com bolsa, sem ser a bolsa, tipo, da CAPES, aham. sabe? Ou bolsa do CNPq, sem ser É, bolsas oficiais de é isso aí. instituição. E a primeira vez que eu vi foi na UFMG, assim. Aham. Ah, boto fé. Aqui na UF também rola isso. Tem uns projetos com bolsa também, enfim. Uhum, Isso é verdade. É uma questão aí a ser pensado. sim. Acho que é isso, então. Obrigado, Diana. Acho que foi muito produtiva a conversa. A gente pode depois marcar mais. Eu acho que as pessoas vão gostar. Muito interessante essa questão da pós-graduação na área de economia e no geral também, né? É um, Uhum. acho que é uma questão para muita gente aí. Mas obrigado, então. Boa noite. Muito obrigada, Estevam, pelo convite e até a próxima. Boa Até. noite. Boa noite.